Poder Criativo inicia agora com um tema fantástico, um tema bacana, ligado àquilo que é o momento, né? A mulher. Nós vamos falar hoje sobre o tema TPM e outros bichos. O que é isso, né? Que mulher é essa? De onde vem uma mulher? Como é que surge uma mulher no universo? Quais são as facetas dessa mulher? Que bicho é esse? Quem é que aguenta, não é? Nós vamos agradecer, agradecer e agradecer. É sempre muito bom quando a gente consegue ter a oportunidade de agradecer. A gente muitas vezes não conhece as pessoas, mas é maravilhoso quando a gente pode agradecer. Eu estou aqui agradecendo a Olívia Silveira Baes, que é do Facebook. A Silene, também a Silene Chiavenato, que é uma pessoa incrível, que escreve coisas incríveis, muito bacana, obrigada Silene, a Luciana Rosa, ao Roberto, na verdade é Paulo Roberto Campos, que também tem aí retransmitido o material da gente, muito obrigada, devem estar ao vivo agora com a gente. E do Twitter, o Ramos Estela, a Kátia _Franco e Solo M27, muito obrigada. Quero avisar você que daqui a pouquinho, no próximo bloco, a gente tem Soninha Francine, Gaspar Mago, mas mais conhecida como Soninha Francine. Jornalista, todo mundo sabe, mas nós vamos conhecer um pouquinho a história dessa mulher vereadora, que foi candidata à prefeitura. Vamos conhecer um pouco mais da história de Soninha, porque ela tem muito para contar. Mulher é um bicho esquisito. Que bicho é esse, né, gente? Como é que surge uma mulher? Então, quero falar para você sobre essa história inicial do que é uma mulher. Vocês sabem que quando uma menina nasce, é muito bonitinho. Contar, vocês fiquem atentos. Alguns vão até se lembrar de como foi a história inicial da vida. Vocês sabem que quando a menina nasce, e aí ela vai crescendo, às vezes ela tem um irmãozinho, tem alguém ali, um priminho no quintal, ela descobre que ela não é igual ao menino, olha que coisa mais singela, porque ela não tem o pipi. Haha, novidade, contei agora, bem, vamos bater o sino. Mulher não tem pipi, não é uma beleza? Pois bem, essa menininha, ela descobre uma ausência de uma coisa. Que o menino tem, que o irmão tem, que o priminho tem. E dali começa, vocês estão achando que é uma piadinha, né? Uma sem graceza. Não é não. Porque a reação que uma menina pode ter diante desta falta, porque ela pensa que falta uma coisa, ela pode ter 3 reações. Então, uma das reações é que ela nega terminantemente não ter. Como é que ela vai fazer isso? Ela não vai fazer anatomicamente um pênis, não é verdade? Mas o que ela faz na vida? Essa mulher que por alguma razão, diante desta constatação da vida, ela faz o quê? Ela fica forte. Ela age como se ela tivesse. Ela bate nos meninos, ela dá ordem na casa, ela que manda no dinheiro. Nós chamamos inclusive de mulheres fálicas. São bravas, resolvem tudo. É o homem da casa. Sabe muito bem como é que é isso. Estas são aquelas que negaram essa falta que tinha. Tem um outro tipo, também muito conhecido, que é aquela mulher que ao perceber essa falta, o que aconteceu com ela? Ela se sentiu menor, ela se sentiu não inteira. Isso é muito profundo, estou falando por cima. Como é que age essa mulher depois na vida? Essa que se sentiu menos ou não inteira. Essa mulher, ela vai para o mundo com uma necessidade profunda, percebam, exagerada de encontrar um homem. Então, desde muito novinha, não que não seja natural da nossa espécie, mas desde muito novinha ela está em busca. Ela tem 12 anos, 13 anos, 14 anos, ela está em busca de um parceiro para então se sentir completa.
Gostou? Estava pensando que era só uma brincadeirinha? Pois bem, tem um terceiro tipo. Claro, gostaria muito de falar desse terceiro tipo, muito. Vamos tentar falar muito. É aquela menina que olhou para essa falta e se deu conta de que ela não tinha, mas que ela era diferente, que não havia uma falta. Essa mulher se tornou normal com relação a isso. Estou procurando uma até hoje, normal. Estou brincando com vocês, mas é muito fácil da gente perceber quem é que se relaciona melhor ou não tão bem diante destes fatos. Agora você sabe que depois que essa criança então virou uma mulher, descobriu que tinha ausência do pipi, né, do pênis, que teve uma reação com relação a isso, que foi poderosa ou submissa ou normal, foi para a vida se sentindo inteira com aquilo que é, porque ela é inteira, né? Muitas de nós não nos sentimos assim. Mas depois que ela passa por essas coisas, o que acontece? Aí vem a fase da princesa. E aí vem o tempo, ela vira uma princesinha. Ela aprende a dançar, a cantar, a desfilar. Pense numa menininha. Fica no colo do papai, se isso é possível. E aí ela vai incorporando as pequenas diferenças do que é uma menina, do que é um menino. E é bonitinho, porque quando a gente assiste as crianças, vocês sabem, menina, menino, desde cedo, é muito bonitinho. E a menina, não, né, gente? É muito bonitinho porque está na natureza. Eles pertencem a hemisférios extremamente diferentes. Mas, você sabe que aí tem um problema, porque toda princesa passa a sonhar com seu príncipe encantado, não é verdade? E aí começa a se instalar uma busca, só que uma busca muitas vezes dotada de uma ilusão, porque essa menina guarda a ideia de que ser mulher é ser aquela princesa que vai no colo, que desfila com o seu vestidinho, que não está errado, mas ser mulher não é só isso, né? Vocês sabem que mulher é profundo, é instável, é temperamental, mulher é grande, com muitos raios. Eu de fato não sei como o homem aguenta, não sei como ele nos entende, porque é muito grande. Mulher quer discutir a vida, quer saber o porquê. Mulher discute relação, não é assim? Tudo a mulher quer saber, quer fazer, quer lidar, quer aprofundar. Enquanto que o homem está ali olhando para ver que bicho é esse, o que ele faz agora para ficar bem com ela? Ele nem entende grande parte do que ela está querendo, do que ela está buscando. Mulher também tem muita obrigação. Hoje, mais do que nunca. Observe. Mulher tem obrigações hoje mais do que nunca. Se você prestar atenção, houve um tempo, não é novidade, que uma mulher podia simplesmente se casar, ter seus filhos, cuidar da casa. Já era um trabalho incrível, né? Deixa isso arrumado, aquilo arrumado. Então a mulher vai, passa, lava, arruma, cuida dos filhos, faz de tudo, não é verdade? E era maravilhoso. Hoje a mulher faz tudo isso, faz um tanto a mais que ela não fazia, não por prazer, não por realização, mas muitas vezes por necessidade, para dar continuidade aos sonhos, à construção, a tudo aquilo que se faz, não é assim? A mulher vai e tem mais. Além de tudo, a mulher é muitas vezes exigida no seu papel antigo, sendo que ela cumpre já um papel novo. Tem que ter muita força. A mulher é aquela do mercado, aquela que sabe que vai faltar, aquela que está controlando o horário da criança. Ó, muita coisa. A mulher tem uma força, é um sexo frágil bem questionável, não é não? Além disso, tem aquelas papagaiadas que ficam todas por conta das mulheres. Você sabe que eu observo muito, minha família se reúne no final do ano, é uma beleza. A gente se diverte bastante, aí tem aquele amigo secreto. Vocês sabem quantos homens da minha família sabem exatamente quem é o seu amigo secreto e qual o presente que é do amigo secreto? Porque a gente vai lá, né? Pega um saquinho, eu tirei fulano de tal. Homem nenhum.
Em todos os casos, a mulher vai lá e cochicha. É fulano, não vai chamar errado, é fulano. Sabe por quê? Porque o homem não se compromete com as delicadezas dessas festas, dessas coisas, dos aniversários, de quem está fazendo aniversário aquele dia. Não sabe nada, né? Ele não sabe o dia do aniversário do casamento, ele não sabe nada. Coisas que para a mulher são extremamente importantes, extremamente importantes. Quando uma mulher vai para a vida e faz tudo isso, faz tudo que sempre fez no passado, na história do feminino, cuida da casa, faz as coisas delicadezas que nós falamos agora, vê o presente, aniversário, papá, tem que ligar, tem que cuidar. Além de tudo isso, a mulher ainda tem que ser bonita. Não sei se você sabe disso, agora é praticamente uma exigência. Eu não acho ruim, eu me lembro quando pequena, que eu olhava as mulheres, criança já olha para uma mulher de 40 anos e já acha, nossa, que velha. Porque é da natureza, ela é pequenininha, novinha, 40 tá longe. Nem sabe que é amanhã, né? Mas eu me lembro de ver uma mulher de 40 anos muito maltratada. Hoje ela pareceria com 69, né? De tanto que não era exigido isso. Então tem um lado positivo, lógico que tem, mas a mulher, além de tudo que ela faz, ela tem que estar bonita, ela tem que estar cheirosa, ela tem que estar elegante, ela tem que ser doce, ela tem que ter moral, ela não pode ser mal falada. E é uma carga, porque eu não sei, mas se você sabe, mas para você manter um cabelinho, uma unha, tudo leva tempo, dinheiro, intensidade de vida, né? Para você se manter basicamente arrumada. Cansei só de falar. Cada tempo nós temos uma necessidade. Quando a gente é uma menina muito nova, sabe o que a gente quer? A gente não vê a hora de virar uma mulher, de viver como mulher, de ser uma mulher, de ter a casa da gente, de ter as coisas do jeito da gente. Quando a gente já mais velho, observe, quando a gente cresce, não que eu represente esse time, mas vou me colocar aqui à disposição. Quando a gente fica velho, a gente queria tanto ser mais novo, né? E em cada momento da vida é muito lindo, porque em cada momento a gente tem necessidades diferentes. A gente quer um cabelo assim, a gente se incomoda com o nariz assim, a gente se incomoda de não ter um namorado, a gente se incomoda de ter um namorado, a gente vai seguindo. A clássica. A mulher quer trabalhar, a mulher quer ter filhos, a mulher tem um relógio biológico que diz, olha, o tempo está passando, você não vai ter o seu filho, olha, o relógio está passando, você não vai ter mais um filho, porque vai acabar esse tempo, seus óvulos vão parar, vão acabar. É lindo, né? Mas é grande, uma mulher carrega muita coisa. Eu acho que também vale falar um pouquinho de mulheres bem diferentes, né? Mulheres que vivem com mulheres, mulheres que são ousadas, mulheres que se arriscam no mundo. Então, se você pensar, você vai ver, que mulher? A mulher que surfa, a mulher que escala. E eu falo de coisas físicas porque é inevitavelmente óbvio de que tem uma força física diferente, tem uma condição física diferente. Tem tetas, né, gente? Muda tudo, para tudo que se faz. É uma realidade, mas tem mulheres que vão para a vida, que pilotam, que são da aviação, que fazem coisas grandes pelo mundo, como cientistas, como eu já vi mulher novinha, engraxate, ocupando um lugar que nem ali a gente ocupava, e daquele mundo que a gente vem, né? Onde uma mulher era comprada com alguns cavalos. Existem lugares no mundo que com 12 vacas você adquire a sua. Então nós andamos muito com relação a valor, não é verdade? Vocês sabem que eu gosto muito de falar dessas mulheres aventureiras, dessas mulheres diferentes, porque de fato elas constroem uma imagem que dá uma homogeneidade, né? A gente acaba falando de todo tipo de mulher. A beleza
A delicadeza e a estética é óbvio que passeiam muito mais pelo hemisfério feminino. É natural. Ela exibe a moda, ela exibe o corpo, ela enfeita. Você vai na casa, você fala, aqui tem uma mulher, aqui tem uma mulher. Ou tem alguém com um traço extremamente feminino. Mulher também é muito complicada. Mulher muitas vezes quando orgasma, chora. Chora, o homem não entende nada, não sabe o que fazer, não sabe se fez alguma coisa errada, fica louco. Os homens, coitados, né? Eles querem muito uma mulher, eles gostam muito de mulher, eles tentam entender, mas não conseguem entender coisa nenhuma, porque nem a mulher sabe. Uns fingem até que entendem, outros ficam quietos e aceitam tudo, fica bem naquela, na deles. E os outros tentam solucionar. Quero contar para você uma ideia do que é uma solução. A mulher está na cama falando, olha, eu não sei, eu sinto um vazio, falta alguma coisa. Lá no meio das entranhas, né, que nem ela está entendendo. E aí um homem diz, você quer um sofá? Um armário, alguma coisa para preencher? Porque ele não sabe o que fazer. E na verdade nem ela sabe. Uma mulher chora e se emociona, diferentemente do masculino, que se o fizer, vai se sentir fraco. Uma mulher chora porque tem permissão para chorar. Um homem já não tem. A mulher se refaz, se multiplica em homem e mulher. Não é lindo isso? Ela dá atenção, ela dá ânimo, ela sustenta, ela dá comida, ela dá roupinha passada, ela dá cola, ela dá leite, ela dá vida. Nós vamos para as perguntas do internauta. Eu estou aqui com uma pergunta que é da Fernanda de São Paulo. A Fernanda diz o seguinte: até que ponto é bom a mulher se igualar profissionalmente ao homem? Ai, Fernanda, pois bem, na verdade, uma mulher, ela deve fazer aquilo que a faz feliz, como qualquer ser humano, certo? Então, estou enrolando? Não estou enrolando, tem uma medida. A medida não é igual para todo mundo, gente. Uma pessoa tem uma medida, outra pessoa tem outra. Então, como tem tantas mulheres diferentes, com anseios diferentes na vida e no mundo, a gente tem que pensar o que é bom para a gente. Eu vou ser diretora de uma multinacional, eu vou sair 10 da noite, 11, 1 da manhã e entrar às 7? Se eu quero fazer isso, eu terei um sacrifício em outra área da vida. Não é assim? Mas se isso me faz feliz, é assim que é. É bom entender que uma mulher, como todas nós, comum, ela tem no seu anseio que desperdiçar, vamos dispensar, não dispersar. Então, nós vamos dispensar aqui um tempo para que ela ouse estar genuinamente no mundo como mulher. Então, tem funções que alegram demais uma mulher. Tem mulher muito executiva que adora orquídeas e não consegue um tempo para criá-las, para cuidar delas, para grudá-las numa árvore. E isso faria muito bem. Então, essa medida profissional, Fernanda, virá de acordo com o seu anseio. E não é uma coisa com relação ao homem. Nós já provamos que fazemos muitas coisas iguais a eles. A questão é o quanto queremos e se aquilo nos faz feliz. Se aquilo não rompe a nossa medida pessoal e feminina de sermos felizes. Acho que essa é uma medida bastante razoável. Nós temos aqui também uma pergunta da Carla, de Campinas. A Carla diz assim, olha, um filho homem pode substituir um companheiro? É claro, Carla, que quando você me pergunta isso, eu entendo, não é, que você está falando dessa coisa de ter um homem em casa, né? Porque como homem, claro que um filho jamais vai substituir, não deve, não pode, não é adequado, não. Mas como o homem da casa, às vezes em algumas funções. Então, se tem um homem dentro de casa, a energia muda. Você sabe que eu percebo claramente que quando existe um negócio que só tem mulher, um negócio, uma casa, uma venda, né, que só tem uma mulher, muitas vezes falta um respeito ali.
É como se macho respeitasse mais macho. Então, às vezes, um filho homem mais velho, ele pode sim oferecer essa coisa do macho como proteção. Porém, uma mãe é sempre uma mãe. Há que se ver aí qual a medida disso também. Para que essa masculinidade, esse hemisfério masculino, será usado? Então, nós estamos falando aqui da Carla de Campinas. Obrigada, Carla, obrigada pela sua participação. Nós vamos para o brinde com água pura, o brinde daquilo que é a coisa mais linda do nosso tema hoje. TPM, que bicho é esse? Meus amigos, eu estou aqui com o meu brinde pronto de água pura, porque a água pura é o que a gente pode usar para brindar conhecimento. É uma honra poder brindar o tema sobre a mulher. Por quê? Porque genuinamente, vocês sabem, eu quero pegar um tempo para falar disso agora. Quando uma mulher, é muito discutível, né, essa coisa de discutir a relação, falar da relação, mas vocês sabem que se não é a mulher, muitas vezes é ali descascando, tirando aquelas camadas mais grossas, querendo entender um filho, observando que tem alguém triste, querendo falar com esse marido, ampliando a alegria dentro dessa casa, ampliando o conhecimento, a proximidade, o bolo quentinho. A função da mulher é maravilhosa, não é? O homem tem todos os predicados que são maravilhosos e pertinentes a um homem. Mas a grandeza que uma mulher pode oferecer também é muito especial no que diz respeito, acima de tudo. Não podemos deixar o brinde fundamental, é a toda a experiência que essa mulher tem tido de se desenvolver em áreas do masculino, né? Ela tem passeado mais pelo hemisfério masculino, mas com uma grandeza, né? E mantendo todo o outro hemisfério sob controle, e se não sob controle, dentro do que é possível. Uma mulher é uma mulher. Uma mulher é uma mulher na sua simplicidade, na sua delicadeza, na sua, acima de tudo, da sua sensibilidade. É do feminino. Sentir, estar aberta aos sentimentos, a nutrir, estar aberta a nutrir o outro em N situações. Um bebê cresce grudadinho e dali ele se alimenta. Então, a generosidade de uma mulher nasce ali, naquele lugar. Uma mulher é aquela que, se você quiser tocar, toque com delicadeza. Uma mulher é aquela que você precisa olhar, e eu dou aqui um recado para os homens, enormemente. Você não sabe o que é isso, e não tem problema, não é só você, ninguém sabe. É muito hormônio, né, gente? É muito hormônio para gerar uma vida. Então você toque com delicadeza, você fale com delicadeza, não brinque desnecessariamente. Fique atento e acredite, nem ela sabe, ela chora e não sabe por quê. E não é culpa sua, apenas fique do lado, ó, aguarde que ela vai melhorar, passa, sabe? Mulher é um bicho muito sensível. Então a mulher é aquela que dá colo, dá o leite, ela dá a vida. Então vou até tocar o meu sininho. Quero lembrar você que dia 24 de março nós teremos o workshop Dinheiro como Valor Pessoal. Não perca, entre no site www.mirisabel.com.br. Daqui a pouquinho, Soninha Francine com você. E aí galera, eu sou a Patrícia China, estou aqui todas as quartas-feiras às 19 horas com o programa Volume Máximo,
muito rock, muito metal, muita atitude, a gente passa vídeo, chama a galera, bate um papo. Então eu tenho encontro com vocês toda quarta-feira às 19 horas. E aí galera, tudo bem? Eu sou o Marcelo de Moraes. Cara, vocês já viram isto das novas tecnologias? Isto é uma parede verde, não é? Mas na verdade vocês estão enxergando dieta à portuguesa. Mas isto é verde, que é um croma. Meu nome é João Pedro, o Patrício, não é Marcelo? Sim, é esse, o nome dele é esse aí. Ele está todos os sábados na sala Milha Muniz, do Teatro Ruth Escobar, com um show de stand-up comedy chamado Dieta à Portuguesa. Está aqui a partir do dia 2 de fevereiro, 22h45. Marcelo de Moraes, João Pedro, Patrício e sempre com convidados diferentes todas as semanas. Mas sabe, como é que um cara, isto é verde, cara? Como é que... Não, não é verde, é vermelho. Não está verde, depois aparece dieta à portuguesa, as pessoas lá veem. Portanto, apareçam e descubram porque vai ser muito legal. Tchau. Você lembra do relógio Champion e do beijoqueiro? Você lembra? Se você não lembra, a gente te ajuda a lembrar. Programa Geração, toda segunda às 7 da noite aqui, na TV Geração Z. Oi, meu nome é Mineirinho de Maceió e eu estou aqui na TV Geração Z com o programa Nó na Cuca. O programa feito para você, com você e por você. Às sextas-feiras, às 15 horas, ao vivo, viu? Tete a tete com você. Você tem um compromisso com a gente aqui, sexta-feira. Isso não é técnica, isso é força. Às 16 horas, na TV Geração Z. Movie Business, o programa que você não pode deixar de ver. Imprescindível. Sexta-feira, TV Geração Z. Um pequeno gesto dará ignição, movimenta a roda de ação e reação. Toda essa dureza das Marias e Joãs se tornam beleza quando o amor entra em ação. Um sorriso aberto, estampado de João. Um pequeno gesto dará ignição, movimenta a roda de ação e reação. Toda essa dureza das Marias e Joãs se tornam beleza quando o amor entra em ação. Um sorriso aberto, estampado de João. Estamos de volta com o Poder Criativo, sempre contando a trajetória de como alguém, e hoje o nosso alguém é muito especial, construiu, criou a sua vida a partir do seu poder criativo. Nós estamos aqui com Soninha Francini, muito obrigada pela presença, muito bom. Obrigada. E nós vamos conhecer essa mulher do comecinho, vocês sabem como que eu sou. Então, Soninha Francini, hoje jornalista, política, está aí pelo mundo, mas nós vamos conhecer a Soninha mesmo. Por que Soninha? Por que ficou Soninha? Olha o meu tamanho, né? Você acha que é daí mesmo, de Claro Soninha? Ainda por cima eu entrei na primeira série com 5 anos. Pequetica de tudo. Porque minha mãe me ensinou a ler em casa, eu cresci no meio de livros, aquela coisa muito boa, né? Como influência para a vida de uma pessoa. Minha mãe tinha livro, revista, material de leitura para todo lado e eu queria ler. Então, como ela era professora de formação, fez magistério, ela me ensinou a ler em casa. Então, quando eu entrei no pré-primário com 4, eu já sabia ler. E era o pré-1, ainda tinha o pré-2, para ser alfabetizada na primeira série. Entendi. Então, quando a professora descobriu lá no fim do pré-1 que eu já sabia ler, elas ficaram muito preocupadas, porque a escola ia ser muito penosa para mim.
E aí fizeram um teste lá, eu passei no teste, então eu entrei na primeira série com 5 anos. Então não só eu sou baixinha, como ainda por cima eu era mais nova. Era muito pequenininha. Então Soninha mesmo. nunca foi na família, veio do colégio mesmo. Ô, Soninha, você teve essa mãe então que já era professora já, né? Desde sempre se antecipando, né? Vai vendo. Que pai era esse? E se tinha irmãos ali? Como que era esse comecinho de vida? Olha, eu tenho 2 irmãos do primeiro casamento da minha mãe e do meu pai. Um é 2 anos mais novo que eu, a minha irmã é 5 anos mais nova que eu. Mas eu sempre fui a mais rebelde, isso era o que a família dizia de mim. Mas, não, eles falam, Soninha, eles falam. Minha mãe também fala que eu sou a pior. Então, que é a mais difícil. É difícil. É difícil. Minha mãe falava assim, falava da minha frente, pô, vê se pode um negócio desse. Ela falava assim, todo mundo falava, pô, você tem uma menina e um menino dá um trabalho, né? Ela, que nada, o menino é um anjo, a mais velha que uma peste. Que era você. Mas a minha mãe também era questionadora pra caramba. Meu avô, o pai dela, português, dono de padaria. Sei. Ele era super conservador, super governista. Quem estava contra o governo militar era subversivo, terrorista. Quer dizer, é inegável, se a gente pensar no poder criativo, já estava no sangue, ele pequenininha, já então tinha minha do mãe, vovô, da mamãe, de todo mundo. Meu avô era assim, né, conservador, uma pessoa muito correta, mas ele achava que o governo militar estava certo em tudo. Entendi. E a minha mãe brigava com meu avô, quebrava o pau. Isso que o senhor está pensando dos comunistas, não é nada disso, o senhor não pode acreditar no que o governo diz. E eu via aquela briga e falava assim, eu tô com a minha mãe, adoro meu avô, mas eu tô com a minha mãe. E eu me interessei por política desde cedo muito mais do que os meus irmãos, eles não têm essa mesma... Eu costumo realmente falar um pouco disso, assim, que as crianças, elas assistem o mesmo filme muitas vezes. Só que a forma como cada um é permeável aquilo e a forma que interpreta aquilo é diferente. Quer dizer, seus pais estavam lá, seu avô e sua mãe estavam lá, a guerra se dava, política e tudo mais. Você era suscetível a isso, seus irmãos não? Não, nunca deram a mesma bola, nunca tiveram o mesmo interesse. Eu adorava ler jornal, assistir o noticiário e ler as colunas que eram muito cifradas naquela época, né? Então, o Flávio Rangel na Folha, o Enfio, né? Isto é, com as cartas da mãe. Então, minha mãe me ajudava a enxergar as metáforas ali, sabe? Ou nas letras do Chico, a maneira de driblar a censura, falando de um romance, como se fosse um romance, mas na verdade falando da relação com o governo. E meus irmãos, não, assim... Soninha, o que você pode me dar mais da sua infância? Foi em São Paulo, você é daqui, que marcou, assim, você então menininha, entrou na escola muito cedo, o que você tira dali, assim, o que você já via em você, além desse cunho político? Óbvio, né? Porque eu devia estar andando de bicicleta, fazendo alguma coisa mais normal, né? Ela estava ali ajudando, sendo ajudada pela mãe a decifrar as colunas. Então, mas isso que era legal, eu adorava brincadeira de rua. Então, uma coisa eu nunca me fechei em casa para me dedicar aos estudos, porque o resto não era importante, não. Eu estudava, eu ia super bem na escola, eu lia 1000 coisas que me interessavam, mas eu adorava brincar na rua. E eu morava... eu morava... Como a gente corre, né? Era paralelepípedo, eu vivia com o dedão do pé estourado de chutar paralelepípedo. Então eu cresci numa rua sem saída, que era o quintal de todos aqueles sobradinhos, com os meninos e as meninas jogando queimada, vôlei com uma corda atravessada assim, de um lado da vila pro outro, e a gente jogava vôlei. Por que será que queimada sumiu? Não, Soninha. Não é? Adorava queimada. Cara, é agilidade, é força, é coletivo e também é individual. Quando você é queimado e vai lá pro inferno, coveiro. Céu. Ai, ninguém nem sabe mais o que é queimado hoje em dia. Aí como é que começou a vidinha da Soninha ali, 13, 15, namorava, já era rebelde, saía, o que você fazia? Então, eu ao contrário das minhas amigas todas de colégio, eu não tinha a menor ansiedade por namorar, aquela coisa assim de quando terminava a aula, corriam passar batom, passar rímel, lápis de olho, porque tinha essa fissura
por namorar e o objetivo era casar. lógico. E eu falava, bom, eu vou querer namorar com alguém depois que eu goste desse alguém. Eu não vou sair procurando, preciso gostar de alguém. Entendi. E nem achava que casar fosse necessariamente o meu destino. Casou com que idade? Deixa eu ver. Então, Amarrar. É pra ver, né, como minha vida é assim. Quase tudo que eu queria deu errado e no final tudo bem. Eu que nem fazia questão de namorar mesmo, assim, quando eu gostar eu namoro. Gostei muito e namorei sério a partir dos 14 anos. Com 15, sem nenhuma desculpa de desinformação, foi porque eu corri o risco mesmo. Tipo assim, não vai acontecer nada, e eu engravidei. Ele, na fé, eu não vou engravidar. Não Tipo, funciona, não vai. funciona. Eu contei os dias assim, não, já faz 15 menos 4 mais 1. Acho que tudo bem. Dá. É. Não deu. Não. Engravidou. É. Como chama? Raquel. Raquel tem quantos anos hoje? 29. Que beleza. Um orgulho ela. A Sara, que é a irmã dela, tem 26. E a Júlia, a caçula, de um outro casamento já, tem 15. Super diferentes umas das outras. 3 meninas. Yes. 3 meninas. Não tem ninguém pequeno aí mais, hein? Tudo moça. Não já tenho. 15 Já anos. espero os planos da Raquel para... Soninha, deixa eu voltar lá, só pra Cuidar trazer a nelas. história. Aí você casou, teve essas meninas, maravilhoso. 14. E a vida profissional, como é que você seguiu daí casada? Foi colocada, eu suspendi um pouco os planos. Eu queria fazer como primeira faculdade, entre várias outras coisas que me interessavam, educação física. Tá. Eu ia trabalhar com educação física e continuar estudando nutrição, coisas que complementassem. Engravidei no terceiro colegial, terminei no magistério, Barrigão. né? Terminei grávida de 7 meses. Então eu me convenci do seguinte: calma, filha. Você vai terminar o colegial com 16 anos. Tem tempo de sobra para fazer educação física. Então eu me programei para ficar 1 ano com a minha filha pequena. Sabe? Uma coisa meio indígena, sabe? Grudada no filho. Não deu muito certo. Mas aí a gente já volta aí. O que será que quer dizer não deu muito certo? Pode me falar já quando eu vou ver. Então, o plano era curtir a minha filha, entendeu? Alimentação saudável, Sei. passear no parque à tarde, botar pra dormir cedo. A Raquel chorava sem parar os 3 primeiros meses de vida. Eu virei um zumbi, não conseguia nem arrumar a casa, nem passear com ela, nem ler à tarde enquanto ela dormia. Foi muito ruim. difícil, né? Pra minha relação com o pai dela, a gente vivia num estresse, vontade de pular um pescoço do outro, de não dormir. Que não é incomum, né? Não. Não é incomum. As pessoas falam, mas tem um período ali que se você não aguentar firme, você joga na parede, você termina, vai embora. É muito E eu difícil, cuidava né? tanto de criança, eu adorava. Assim, engravidar aos 15 anos foi uma inversão da ordem das coisas, mas eu não sabia se eu queria casar, mas que eu queria ser mãe. Sem dúvida. Eu ia adotar se fosse o caso, mas a surpresa de ter um filho que não dorme semanas em seguida acabou. Comigo, mais comum do que parece ser, né? Me diga uma coisa, faculdade, fez quando? Depois que eu já tinha a segunda filha e ela já tinha uns 2, 3 anos. Eu adiei a educação Que física. idade você tinha? 20 e pouquinhos, Começou tão 22, cedo ser mãe? 23. Entendi. Então eu E a descobri primeira que foi educação o quê, física Sonia? não ia rolar. Eu fiz a primeira faculdade. No fim eu fiz cinema. Fez cinema. E adoro ter feito. E lá na faculdade de cinema também tinha um pouco de política, de militância, comunicação. Eu nunca não pretendia trabalhar em televisão, mas o cinema dá uma base televisão dali da faculdade? No segundo ano de faculdade, até o segundo ano eu dava aula de inglês, na cultura inglesa. Eu adoro dar aula, mas não era o que eu queria fazer pro resto da vida. Eu queria enveredar, já que o esporte acabou não dando certo, para a área de cultura, teatro, cinema. E aí, no segundo ano de faculdade, me convidaram para fazer uma entrevista para ser assistente de produção na MTV. Foi? Eu não queria TV, mas eu não estava em condições de esnobar emprego, sabe? Não, eu quero cinema. Eu não podia. Então eu fui trabalhar na MTV, aos poucos fui deixando a aula de inglês, porque ao menos eu já estava um passo mais perto do que eu queria. Ali na MTV você fez um vum. Cresceu bastante, assim, não foi um vum propriamente, mas... Não, entrei em 90
como assistente de produção. Tá. Aí era tão pequena a estrutura da TV que todo mundo foi mudando de lugar, construindo a estrutura, que a TV era super recente. Então, os assistentes de produção viraram produtores e redatores e diretores de programa e coordenadores de núcleo. E eu também, eu fui passando por isso. E aí, em 94, eu comecei a substituir os apresentadores que faltavam. Eu escrevi os textos para eles. Tava fácil. Fiz um teste lá de vídeo. Não foi o primeiro teste de vídeo, eu já tinha feito vários. Cansei de fazer teste para comercial, nunca passei em nenhum. Mas aí passei e fiquei de substituta. Eu não saía da TV, eu trabalhava 13 horas por dia. Até que um dia resolveram fazer um programa que eu apresentasse. E aí eu virei, além de redatora, coordenadora. Você da MTV, você foi para outra emissora também. Eu primeiro acumulei MTV e ESPN Brasil. Fez os dois juntos. Que foi quando me convidaram, depois de aparecer como convidada num outro programa, me convidaram para fazer parte do time de comentaristas da ESPN Brasil. Eu que queria ter feito faculdade de educação física. Foi maravilhoso. Não acreditei, então, deu tudo errado e no fim. Foi um momento que você se realizou mais ainda, né? Porque juntou a comunicação, pela qual eu já tinha tomado muito gosto, e o esporte, o futebol. Então, se tivesse feito faculdade de educação física e trabalhasse como professora de educação física, como auxiliar de preparação de um time, a minha chance de chegar a um ponto em que eu fosse para uma Olimpíada era remotíssima. Mas como comentarista, repórter da ESPN Brasil, eu estive numa Olimpíada. Nossa, maravilhoso. Você vê que lindo, né? Porque é da pessoa, né? Humana, a gente acaba indo para aquilo que está dentro da gente. Que oportunidade, né? E eu depois revendo, né? Como é que eu consegui dar errado e, né, fazer com que o que deu errado no fim me levasse... Foram escolhas certas quando eu aceitei, quando eu topei algumas coisas que eu queria fazer e não tinha nem imaginado. A MTV, comentar futebol, e as coisas que eu recusei. Os convites que eu recebi, onde eu ganharia mais dinheiro, onde eu teria mais projeção, mas eu tinha certeza que eu não ia ser feliz ali. Então os nãos que eu disse... Foram nãos para sua felicidade. Não me arrependo. Foram bons. Nós vamos agora para um momento muito legal, que é o ponto alto e o ponto baixo. Soninha, conta pra gente, assim, na sua trajetória toda, o que foi mais duro, mais difícil, um momento mesmo de precisar adiar? Foi durante o primeiro casamento, em que eu me dei conta, né? Eu percebi que os planos não estavam sendo aquele sonho que eu tinha, que eu imaginava, e começar a sair de casa de novo, depois de ter uma filha pequena e não ter grana, não ter empregada, não ter máquina de lavar, não ter fralda descartável. Então, conciliar uma vida dura em casa, um filho pequeno, e sair de novo pro mundo, e ter vida adulta de novo. E foi a primeira coisa que eu fiz, foi aceitar um convite para participar de uma peça de teatro amador, lógico, não ganhei dinheiro com isso. Mas eu fiz o papel de Joana na Gota d'Água, que é inspirado na Medeia, né? E foi demais esse primeiro passo, assim, fora daquele lugar. Foi ótimo. Outras pessoas, outros amigos, e eu ia com a Raquel, e a cestinha, leite em pó, mamadeira. Olha, gente, falando de mulher, algodão, óleo de amêndoa, dureza, fralda de pano, fita crepe. As pessoas nem sabem o que é isso. Os novinhos não têm a menor ideia do que é isso. Pô, fita outra crepe vida, era moderno. Outra vida. Era pós um alfinete de segurança, né? A fita crepe. Lógico, com as cabeças azul deste tamanho, ou cor de calça rosa, plástica. Né? Não fala isso, as pessoas não sabem. Qual é o ponto alto? Qual foi o momento mais maravilhoso da sua vida? Uau! Puxa, que difícil. Ou ponto alto, porque eu fui muito feliz muitas vezes. E acho que é um recente, 2008, ter sido candidata a prefeita pela primeira vez. Ser candidata a prefeita me parecia já um passo impossível, que eu jamais conseguiria, dentro de um partido, ser a candidata a prefeita. E eu fui, a campanha foi como eu queria, embora minúscula, sem recurso, mas uau, eu consegui fazer alguma coisa aqui. Foi bacana. Claro que eu quero ser prefeita, mas ser candidata já foi bacana. Quanto a gente tenta e nunca
conseguiu. Soninha, nós temos pouco tempo, é uma pena, daria para falar uns 20 anos com você, mas o que você me conta dessa carreira política? Como é que você me dá um resumo de como você começou e onde você está agora? Comecei cansada de ser sociedade civil, que pressiona e quis estar lá dentro para ter realmente poder de interferir mais decisivamente no rumo das coisas. Primeiros 2 anos como vereadora foram um sofrimento absoluto, porque o tanto de impotência que eu tinha ali também era muito maior do que eu imaginava. E a certa altura eu consegui dentro da Câmara me conformar com o poder que eu tinha ali. Talvez não fosse de conquistar grandes coisas, mas de interferir em alguns acordos, alguns consensos. Um pequeno alfinete você já tinha nas mãos. Eu podia não ali. fazer o gol, mas eu na zaga Tava batendo deixava entrar nenhuma bola. Entendi, que beleza. E aí você me conta assim, aí foi pra onde, da onde? Então, me elegi vereadora em 2004, exerci o mandato de 2005 a 2008. Em 2007, depois de muito sofrer, muito brigar, muita decepção, desânimo, desalento, eu saí do PT, que era o meu partido. Desde que eu escolhi um partido, foi o PT. Foi o PT, e eu já não tinha mais quase nada em comum com o PT. Eu discordava da minha bancada de vereadores, éramos 12, quase o tempo todo. Especialmente em quê? Especialmente nas concessões, em nome da maioria, especialmente na incoerência de querer derrotar o governo a qualquer preço, mesmo reconhecendo que um projeto do governo era bom para a sociedade. Então, isso para mim era perdeu o foco original de assistência da sociedade. De serviço à sociedade, perdeu a razão de ser. Quer dizer, você dizer, esse projeto do governo é bom, mas tem problemas, vamos negociar por uma alteração, vamos exigir alterações. Mas assim, não, esse projeto do governo é bom, podia ter algumas alterações, mas nós vamos fazer de tudo para que o projeto não passe. E aí a público falar mal de um projeto que a gente tinha achado bom, entendeu? Então essa incoerência... Fazia mais política do que serviço. Politicagem, mesmo, né? Então esse discurso para fora e assim, e o que era feito para dentro, o falar e o fazer foram completamente desconectados. Então quando eu desisti de fazer parte daquilo, de dar murro em ponta de faca, e eu resolvi sair também. Uau, que alívio. E como encontra-se um outro partido que abarca seus anseios? Olha, eu tô feliz agora no meu partido, que é o PPS. É lógico que eu quebro o pau, às vezes, dentro do PPS. Eu discordo de decisões dos deputados federais do PPS em relação a alguns temas. A gente tem conflitos, é lógico, mas uma coisa é você ter algumas divergências e muitas concordâncias. Outra coisa é você discordar de quase tudo e ter um ponto ou outro em que você ainda concorda. Então, isso que acontece no PPS, assim, os meus dirigentes, né, os nossos dirigentes estadual, municipal, nacional, a maioria da nossa bancada de deputados federais, eu tenho orgulho, eu vejo alguma matéria sendo discutida no Congresso e falo assim, deixa eu ver como é que o PPS está se posicionando. Há muito tempo pelo fim do 14º e 15º salário, há muito tempo a favor do voto aberto e não secreto em todas as votações. Estou ouvindo você falar, quero até avisar aqui aqueles que estão assistindo a gente, que o Poder Criativo ele não tem um partido, mas eu queria saber o que é uma Soninha na prefeitura. O que você realmente acha que você daria? Como é que você contribuiria de fato? O que é diferente? O que muda? Diferente é o quanto eu vivi, apesar de ser muito mais nova do que os adversários normalmente, né? Eu tenho 45, também não sou tão nova assim. Mas o que eu já vivenciei até aqui. Então, poucos tiveram a experiência de serem vereadores em São Paulo, um mandato completo e muito intenso, e também subprefeitos, quer dizer, viver o poder executivo lá onde ele é mais epidérmico, sabe? Onde pega mais na veia, onde as dificuldades te oprimem mais, porque você tem muito mais responsabilidade do que um vereador. De fato? O que eu estudei, o que eu aprendi, o que tiver de bom nos outros governos, a minha experiência de vida e a experiência das outras pessoas, de cada servidor público, é ouvir, reconhecer, respeitar
a dificuldade e a criatividade daquela pessoa ali da praça de atendimento, Sim. do cara que trabalha na poda e capinação, que é um servidor, é um funcionário terceirizado, super humilde, mas ele tá lá na rua cortando árvore todo dia. Então, isso eu já fiz como subprefeita, eu também fazia como vereadora. Eu ouço. O que eu posso viver na pele, eu vivo. O que eu não posso, eu escuto. Eu tô aqui ouvindo a Soninha, né? E tô vendo a força, né? Muda, né, gente? Uau! Vem um leão de lá de dentro. Nós vamos ter que brindar a trajetória desta mulher já. Já. Que bonito. Ai. Eu sei, foi muito pouco, eu sei, mas enquanto mulher foi maravilhoso, né? Então eu brindo agora a trajetória da Soninha Francini, agradecendo a presença, falando de uma mulher que passou por todas as etapas, por todas as fases, que vivenciou a vida, está vivenciando e pretende vivenciar e no poder, hein? Então, parabéns, muito obrigada, um brinde. Ao poder criativo. Muito obrigada. Uhum.